Deus. Pastor Renato falando aqui, gente, sobre as emoções, pastor. E a gente que é psicólogo acaba viajando, sabe? E o centro das nossas emoções está no cérebro. Olha só como a Bíblia é maravilhosa. O centro das nossas emoções, pastora Sueli, está no cérebro. E antes que ela chegue no coração, você pode segurar. Deixa eu falar para você. O seu sangue, ele corre muito rápido. Então, quando a emoção bate no sistema, na amígdala, que ela vai andando no seu sangue, quem é que mais tem sangue? O coração, que é ele que bombeia o sangue. Então, as substâncias que saem daqui, vai direto para onde? E aí reflete no corpo inteiro. O que acontece? Antes que ela chegue ao coração, bloqueia ela no cérebro. Bateu a emoção, segura. Não deixa descer para o coração. Porque aí inflama o corpo. E aí a gente já não consegue muito, pastor, se organizar, né, emocionalmente. Quando a gente deixa irradiar para o corpo, aí o bicho pega. Glória a Deus. É bom estar com vocês, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu fico feliz. Que culto gostoso. Aleluia. O pastor Renato, quando ele dirige o culto fica diferente. Os varões, as varoas me perdoem. Mas é diferente. Eu acho que eu esqueci a senha do tablet. São as emoções, gente. Só Gabriel sabe. Gabriel tá... Cadê Gabriel? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus, aleluia. 8:1. Deus é maravilhoso. Coisa linda, que igreja bonita. Povo bonito. Deus é fiel, né? Isso é a presença de Deus, irmão. Porque a gente não é muito bonito, não. Aleluia. Os bonitos não ficam nessas regiões, gente. Vão embora. Pode reparar. Aqueles que são exageradamente bonitos nunca ficam entre a gente. Vai tudo embora. Vira famoso. Então, vamos lá. Está escrito em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1, assim, ó. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade e de aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, a quais prestavam assistência com os seus bens. Glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Que o negócio aqui está mais lento. Vamos lá, Gabriel, anima o povo. É isso aí, Gabriel. Eu quero dar um tema a essa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. O tema é entre a glória e a graça. Vejam bem, o evangelho de Lucas é um evangelho cheio de minúcias. Ele é muito detalhista. Até porque Lucas, além de ser um gentil, porque se fosse um judeu que escrevesse, evangelista Pedro, pense comigo, se fosse um judeu que escrevesse, ele não ia ter tantos detalhes, porque para um judeu muitas coisas eram normal, então não havia necessidade de detalhar tantas coisas. Mas Lucas, sendo um gentil e médico, o evangelho dele é muito detalhado, muito minucioso e gostoso de ler. É difícil você não entender as falas de Lucas. E eu queria, nesse momento, como eu já falei, dar um tema a essa mensagem, que é entre a glória e a graça. Mas eu posso, pastora Suelen, separar a glória de graça? Qual a diferença entre a glória e a graça? E por que, evangelista Marinho, separar a glória de graça? Está escrito em Salmos 19:1, que os céus declaram a glória de Deus. E a terra, o firmamento, declara a obra das suas mãos. A natureza, a exuberância das galáxias, mais de 2 trilhões de galáxias, elas declaram a existência de Deus, a feitura dele, a criação dele.
Então, a glória de Deus, ela é notória, ela é visível aonde andemos. Mas e a graça? A graça é que é interessante, porque é por causa dela que nós somos salvos. É por causa da graça que nós estamos aqui. E escute, e ela é um favor imerecido. Não é porque merecemos e não é pelas nossas obras. É um dom de Deus. É da vontade de Deus. É do amor de Deus. É da misericórdia de Deus que temos a graça. Mas ainda, falando, pastora Suera, a respeito da glória, lá em Isaías 42:8 está escrito assim: eu sou o Senhor. Eu sou Deus, esse é o meu nome. A minha glória eu não divido com ninguém. O meu louvor eu não dou a imagens de esculturas. Ou seja, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é minha, eu sou. E Isaías 43:13 vai dizer assim: não há quem possa escapar das minhas mãos. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Antes que tudo se formasse, antes que existisse o homem, eu já existia. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem vai impedir? Então, esse nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus forte, é um Deus poderoso, um Deus cheio de glória, de misericórdia e de graça. E Ele criou alguém, um homem, à sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a obra máxima da criação. Se você observar, olhar para todos que estão aqui, eu olhando daqui de cima, não tem ninguém igual. Você já imaginou que coisa mais maravilhosa? Quantas pessoas tem no universo, a não ser aqueles que nascem no útero univitelino, que são iguais? Não existem uma pessoa de DNA igual. Ninguém é igual. Por quê? E somos a imagem e semelhança de um Deus grande, de um Deus forte, de um Deus altíssimo. Mas por causa da contaminação do pecado, primeiro originado no céu e depois na terra, com Satanás e Eva, a gente busca, a partir da contaminação do pecado, buscamos fama, glória, poder. Buscamos ter a glória de Deus. Nós buscamos exaltação, autoconhecimento. Nós buscamos tapinha nas costas. Nós vivemos agora uma época de autovalorização, de automerecimento. A gente acha que a gente merece, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Procuramos fama, poder e glória. Pregadores famosos, com mensagens maravilhosas, falam, a presença de Deus desce, nós sentimos a graça de Deus, e quando você observa, está buscando a glória para si, está ficando famoso, esquecendo que Deus existe. Músicos, quantos músicos você conhece que você sentiu a presença de Deus e depois ele se afasta da graça, porque quer viver a própria glória? E a glória dessa terra, ela é fascinante. A glória dessa terra, ela nos seduz. Ela nos seduz através do pensar, através do ver, através do ovacionar do povo para conosco. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, se não me falha a memória, está escrito: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O que nós fazemos aqui na terra é para a glória dele. Quando nós começamos no Evangelho, a gente começa cheio de gás, a gente começa diferente. O primeiro amor é diferente. É como um homem está apaixonado por uma mulher, quando a mulher está apaixonada, é como aquela situação antes do casamento, antes de viver junto. É uma febre, é quente o negócio. Mas aí quando a gente começa a ver as coisas como realmente são, não é a mesma coisa. Então nós buscamos, nós evangelizamos, nós profetizamos, sentimos a presença de Deus, sentimos o manifestar de Deus nas nossas vidas. Tem tempo que vem luta ou não tem? Tem tempo que vem luta, tem tempo que vem tribulação, tem tempo que vem as provas, mas nós continuamos na presença de Deus. Escute, faz parte do processo, faz parte do continuar do crente na sua história. Lá em Deuteronômio capítulo de número 8, se não me falha a memória, Deus vai falar para o povo: eu vos levei para o deserto.
Deus nos coloca em desertos. Deus nos coloca em deserto. O próprio Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Por que Deus me leva para um deserto? Por que Deus me leva para o deserto da humilhação? Por que Deus me leva para o deserto do desvalor, do desamor? Por quê? Aí a Bíblia fala: eu te levei para o deserto para passar fome, padecer necessidade. 40 anos usando a mesma roupa. Você sabe o que é uma mulher 40 anos com um sapato? Mulher tem 30 sapatos na gaveta. 33. E usa um, né, pastora Sueli? A gente costuma ter uma penca de sapato, mas a gente usa um ou dois. Você sabe o que é 40 anos com a mesma roupa, 40 anos no deserto com o mesmo sapato. O sapato crescia junto com o pé. Para uma mulher, isso é depressão na certa. Um negócio difícil. Mas estavam sendo conduzidos por quem? Pelo Senhor. Deus estava conduzindo o povo pelo deserto. Eu vou humilhar vocês. Eu vou fazer vocês padecer necessidade, passar fome. Para um dia, quando eu vos exaltar. Deixa eu te falar. O tempo do deserto. A gente precisa entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O tempo da escassez. Quem já viveu o tempo das moedinhas? Pode estar vivendo agora. Você fica caçando moeda, né, Nanda? E a aranha vai embora? Ficou? Não. Você vive um tempo em que você procura moeda para comprar 1 quilo de feijão. Quem já viveu isso? Tem coragem de levantar a mão? Pois eu tenho. Você caça moedas para comprar 1 quilo de arroz, Cris. É o tempo da escassez. Eu já falei para vocês do meu vestido verde. Pensa num vestido que durou. Tecido bom, aquela malha fina. Aquilo dura, rapaz. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, indo para a igreja, passeio, todo dia com o mesmo vestido verde. Verdinho. Quando foi um dia, eu falei: Jesus, eu não aguento mais esse vestido. Eu não quero mais, eu não vou passeio. Está profetizado, eu quero um vestido novo. Quando foi na próxima ceia, tinha um vestido novo? Tinha não. O que eu fiz? Comprei um pano preto, pus uma barra preta aqui, uma gola preta aqui e uma gola preta aqui. Fui de verde com preto, mas não fui de verde. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Você acha que eu larguei o verde? A Thaís fica falando aí que eu sou palmeirense. Só não, viu, Thaís? Eu não sou palmeirense não, evangelista Thaís. Eu tenho vestido verde, sapato verde, bolsa verde e para quê? Para eu não esquecer, um dia eu tive escassez. O Senhor me fez viver a escassez. O Senhor me fez viver o deserto. O Senhor me fez viver o vale da humilhação. O Senhor me fez viver a dificuldade. Aí ele fala assim: sabe por que eu levo vocês para o deserto? Sabe por que vocês passam fome e necessidade? Porque um dia eu vou te exaltar. Porque a vida do crente não é só prova não, meu irmão. A vida do crente um dia ela melhora. Deus vai tirar a gente do cativeiro, do deserto. Deus vai tirar a gente da provação. Eu vou te levar para uma terra de ribeiro. Eu vou te levar para uma terra que onde tu coloca a mão ela prospera. Eu vou exaltar você. Mas no tempo da exaltação, tu não pode esquecer que foi na força do meu braço que tu se levantou. Escuta. O tempo da exaltação chega. Faltava alguma coisa para Lúcifer no céu, Cris? Mas Lúcifer queria a glória de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Eva, faltava alguma coisa para Eva? Eva nem roupa lavava, porque não tinha roupa, precisava de roupa. Os dois peladão. Jogava, e o outro corria atrás, né, pastor Renato? A pastor Renato até a cara de quem quer pegar a Suelen, gente. Ele imaginou ele e a Suelen numa floresta, só os dois pelados. Você imagina um negócio desse. Já pensou, será que o pastor Renato e Suelen, Adão e Eva, meu Deus. Eva tinha tudo. Eva não sentia nem dor de parto. Mas Eva queria mais. Às vezes a gente tem tudo e às vezes a gente quer mais. A gente está sempre querendo mais. E quando a gente quer mais é que a gente está falando o quê? O que eu tenho não é suficiente, Senhor, o que eu tenho é suficiente. E o que mais será acrescentado é o Senhor que me dá. Nós queremos viver a glória dessa terra, mas na presença de Deus. Nós queremos comer o melhor dessa terra. Se creres, comerás o bem dessa terra, está escrito. Mas na presença de Deus. Não é o bem dessa terra
diácono Gabriel, que vai nos afastar da presença de Deus? Escute, lembra do filho pródigo? Ele cresceu na casa do pai, bem cuidadinho. Sabe esses filhos que a gente cuida? Bonitinho. Tinha tudo. O tênis que ele queria, ele tinha, viu? A roupa que ele queria, ele tinha. A comida que ele queria, ele tinha. Ele tinha tudo, mas um dia ele resolve deixar o pai dele. Um dia ele resolve largar o pai. Um dia ele pensa o seguinte: eu não quero mais viver aqui. Ele cresce, estufa o peito. Porque filho é assim. Você cria, até um certo tempo você manda nele. Mas quando ele estufa o peito, ele começa a olhar assim, ele está falando para você: mãe, quem manda em mim sou eu. O filho pródigo fez isso, o pai, quem manda em mim sou eu. Me dá aí a metade das minhas coisas que eu estou. Foi comer bolotas. O filho, quando sai da casa do pai, ele vai fazer o quê? Comer bolotas. Tem filho que quando dá 18 anos, ele fala assim: vou embora, vou molhar sozinho. Aí quando ele vê um tanto de lavar-roupa, evangelista Thaís, ele fala: me arrependo, eu estou voltando para casa. Eu falo para os meus: vocês não lavam nem uma meia. Se algum de vocês falar que vai sair de casa, eu dou-lhe um pau. Cadê tu? É tu. Eu dou-lhe uma pisa, só sai de casa depois que casar. Entendeu? Que história é essa? Lembra de Sansão? Nascido para servir. A mãe de Sansão era uma mulher estéril. Aí Deus fala assim, ó, Deus observa o povo dele, que o povo deixou o povo dele oprimido, 40 anos pelos filisteus. Aí Deus resolve levantar um homem, Sansão, com um voto nazireu. Não podia raspar o cabelo, não podia beber bebida alcoólica, nem tocar em mulheres estranhas. O voto nazireu, ele tinha ele era oferecido ao Senhor até o último dia da vida dele. Mas o que acontece com Sansão? Até quando a mulher de Manoá conseguiu manter Sansão do lado dela, Sansão era um nazireu, um homem cheio de Deus. A Bíblia fala que não existiu, não sei se está escrito assim, mas não existiu na história do Velho Testamento um homem que foi tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito quanto Sansão. Porque o poder de Deus vinha sobre ele, grandes coisas ele fazia. Porque o Espírito de Deus era sobre a vida dele. Mas um dia Sansão estufa o peito. Sabe, crente que pensa que sabe tudo, que está na hora de... Pegou. Sansão um dia estufa o peito. Aí já deita logo com uma prostituta. Aí já come mel de um cadáver. Aí a prostituta já arranca os cabelos dele. Tudo que não era para ele fazer, ele fez. Sansão foi escolhido por Deus para um propósito. Às vezes não. Nós somos escolhidos por Deus para um propósito. Mas tem hora que a gente pensa que a gente a gente estufa o peito e a gente acha que pode, ó. Sabe o que aconteceu com Sansão? Além de ficar cego, comer bolotas. É o que o mundo tem para oferecer, bolotas. É o que o mundo tem para dar, bolotas. A glória dessa terra são bolotas. Lembra de Salomão? Filho de um adultério. Improvável. Salomão era um homem improvável. Davi tem o seu filho por conta de um adultério. Mas Deus olha para Sansão do jeito que eu e você não olharia, porque Sansão era filho de um adultério. A gente tem mania de olhar diferente para as pessoas. A gente olha as pessoas muitas vezes pelo pecado que ela cometeu. A gente olha para as pessoas pelo erro que ela tinha lá no mundo. A gente olha para as pessoas se um dia roubou, se um dia fez isso, se um dia... A gente geralmente conhece. Quem é fulano? Aquele que já foi preso, aquele que já roubou, aquele que já matou. Esses somos nós. Mas Deus viu graça em Salomão, filho do adultério. E Deus fala para Salomão: Salomão, me pede o que tu quiseres que eu te darei. Salomão pede sabedoria. Gente, eu não consigo ficar parada, que negócio é esse? E nem é ansiedade. Salomão pede sabedoria, Gabriel. Me dá sabedoria, Senhor, para eu governar esse povo. Aí Deus fala assim para ele: olha, porque tu não me pedistes, eu te darei sabedoria, poder e glória. Te darei muitos bens, tu serás o homem mais rico da Bíblia, tu serás o homem mais sábio dessa terra. Salomão tinha sabedoria terrena, rapaz. O homem era sábio. Sabe o que aconteceu com a sabedoria de Salomão? Um rei
Salomão foi comer bolotas. Sabe quando? Ofereceu um filho dele para deuses pagãos. Deitou com tanta mulher, que a gente não sabe nem se ele deitou, se a mulher era só dele. Porque é muita mulher para o cara deitar com tudo aquilo. 700 mais 400? 1000. Tem alguém aqui que tem peito para isso? Não tem, não. Rapaz, tinha mulher ali que eu acho que ele nem viu, Gabriel. Mas o homem se contaminou, o homem se afastou de Deus por causa da glória dessa terra. Quantas pessoas que nasceram no Evangelho, cresceram no Evangelho. A gente já ouviu falar de Elvis Presley, acho que a Anitta, Whitney Houston. Várias pessoas cresceram no Evangelho, irmãos, e se afastaram por causa da glória terrena. Se afastaram por quê? Por causa do que a terra tem para nos oferecer. Igual o pastor Renato falou aqui outro dia. O cão volta para comer o próprio vômito, e a porca que foi banhada, ela volta para se deitar na lama. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes acha que é super crente. Outro dia, a Cris comentou aqui, e aquilo me tocou. Ela comentou, e é algo que é o que acontece. Ela fala assim: irmãos, vocês estão com frio porque vocês saíram de casa, vocês largaram a sua cama quentinha. E em dias de chuva a gente pode dizer: irmãos, glória a Deus que você está aqui, porque você saiu de casa num dia de chuva. E um dia de qualquer outra situação você fala: irmão, glória a Deus, porque... E a gente se acha que é mais crente por causa disso. Porque saiu de casa num dia de chuva. Porque saiu de casa num dia de frio. Aí tem uns que falam: tem crente que é de açúcar, tem crente que é sem vergonha mesmo. Entendeu? Fica em casa se enrolando debaixo do lençol. Deixa eu te falar uma coisa: sabe quem era Nero? Deixa eu te falar quem era Nero. Deixa eu te falar o que era viver antigamente, qual era a vida dos cristãos. Nero resolveu construir um palácio. E porque não deixaram, ele fez o quê? Tocou fogo na cidade de Roma. Aí o que ele fez? Culpou os judeus. A culpa é desse povo. Então, como sentença, vamos tocar fogo neles e iluminar a cidade com eles. Era assim que o cristão vivia. Ele vestia roupa de animais em cristãos e soltava para os cachorros comer. Essa era a vida do crente. Você já ouviu falar de Décio? Décio era o seguinte: ele mandava oferecer sacrifícios a deuses pagãos. E quem oferecesse o sacrifício tinha um certificado: eu ofereci sacrifício a Deus pagão. E quem não ofereceu vai se lascar. E quem era que se ferrava? Eram os crentes, eram os cristãos, eram aqueles que estavam na presença de Deus. Valeriano executou bispos, presbíteros e diáconos. Ele mandava matar. É bispo? Mata. Diácono? Mata. Presbítero? Mata. Gente, a gente está reclamando porque vem para a igreja num dia de chuva. A gente reclama. E outra coisa, viu? A gente acha que ser crente é viver dentro da igreja. A gente acha que chegar aqui todo quarta, todo domingo bonitinho, o pastor Renato está vendo todo mundo aí, eu estou sendo crente, o pastor Renato sabe que eu sou crente. E lá fora? Como é que a gente está lá fora? Como é que está a vida do crente lá fora? A gente está buscando, evangelizando. Como que estamos nós? Como que estou eu? Deixa eu te falar, lembra de Diocleciano? Mandou queimar as escrituras sagradas. Nós vivemos o melhor tempo, mas tempos fracos formam homens fracos, não é isso, Marius? E tempos fortes fazem homens fortes. A gente acha que a igreja está sendo perseguida. A gente acha que o tempo está difícil. Difícil é a gente que não se converte de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem misericórdia de nós. Deus é bom demais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e por isso Ele tem misericórdia de nós. Deus é maravilhoso. E Deus ainda escolhe os improváveis. Porque se eu olhar para vocês aqui, rapaz, eu vou olhar direitinho para ver se tem algum que eu falo assim: esse é provável. Pastor Renato caiu da laje, eu não vou nem olhar para ele. Vinícius também não vou olhar. Gente, somos improváveis. Alan, improvável. Carlinho, improvável. Não estou achando ninguém aqui que eu diria que é provável. Improváveis é o que nós somos. Nas mãos de um Deus, porque eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Eu escolhi as vis, os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, para confundir aqueles que se acham, aqueles que pensam que são. Deus
escolheu os fracos para confundir os fortes. E glória a Deus que você é um improvável, porque se você não fosse, você não estaria aqui. Glória a Deus que você é um fraco, porque se você não fosse, você não estaria aqui. Você está aqui porque você foi escolhido pelo dono da criação. Você está aqui porque você foi escolhido pelo Todo-Poderoso, o Senhor, o leão das tribos de Judá, o Deus maravilhoso. É por isso que você está aqui, porque você é um improvável. Aí nós vamos lá para o capítulo 8, versículo de número 2, quando ele fala assim: e os 12 andavam com ele. Quem eram os 12? Os improváveis. Ninguém dava nada para aquela turma. O mais provável era um revolucionário chamado Judas. E foi o que despencou. Existem na Bíblia vários homens improváveis. Lembra Eude? Eude era canhoto. Se não me falha a memória, eu não me lembro bem, mas naquela época, o homem canhoto, ele era tido como uma deformidade. E ele livrou o povo da mão dos moabitas. Deus o usou. Lembra de Amós? Era um homem da roça, um homem do mato. Deus o levanta como profeta. Deus não está caçando pessoas que são grandemente capacitadas, irmãos. Ele era um homem de roça, ele não tinha conhecimento, ele não tinha leitura o suficiente para dizer: esse é o cara. Esse aí vai falar assim. Não, Deus o levantou e falou: é você que eu quero, um improvável, que ninguém dá valor. Aquele que você olha e não dá valor, é o que Deus dá. É igual eu estava falando para o marido: se existe um monte de gadareno aí na rua, a gente passa e vê os bichinhos, como o Bruno estava falando outro dia, Marilson. Os cachorros ficam do lado, cachorro é fiel. O mendigo está lá, mas o cachorro não larga dele. E pode reparar, todo canto que tem um mendigo tem um quê? Tem um cachorro cuidando dele. Por quê? Parece que Deus cuida, sabe? Parece que Deus cuida dos improváveis. Deus cuida dos gadarenos, Deus cuida daqueles que ninguém dá valor. Eram 12 improváveis. E entre eles algumas mulheres que tinham espíritos. E uma tal de Maria Madalena, que tinha sobre ela 7 demônios. Por que 7? A Bíblia fala em Lucas, capítulo de número 11, se não me falha a memória, que quando um espírito impuro saía de uma pessoa, ele ia buscar lugares, ele ia para lugares secos, lugares áridos, e ele não encontrava lugares para ele habitar, e ele falava assim: vou voltar para a casa onde eu estava. Lá estava bom. Aí ele chega e a casa estava adornada, e ele faz o quê? Ele traz mais 7 demônios junto com ele. Porque o estado daquele homem vai ser pior do que o primeiro. E assim era a vida de Maria Madalena. Eles falam que pessoas endemoniadas, elas se jogavam no chão, elas espumavam, elas tinham várias características. Você já imaginou quem era Maria Madalena? Mas ela tinha a glória dessa terra. Maria Madalena era rica. Maria Madalena vivia numa cidade chamada Magdala, uma cidade rica, uma cidade de muito fluxo de dinheiro. E Maria Madalena era uma mulher rica. A Maria Madalena tinha a glória dessa terra. Maria Madalena só não tinha a presença de Deus na vida dela. Maria Madalena era uma improvável. Quem é de vocês que vai falar que uma mulher que anda por aí, ninguém convida para ir no jantar, para ir no café da manhã? Você gosta de convidar improváveis para ir na sua casa? Porque no tempo do deserto ninguém te convida, não. No tempo do deserto ninguém te convida para um café da manhã, Cris. Nem muito menos para um churrasco, porque dá a impressão que você tem mais fome do que os outros. Na época do deserto, na época da improbabilidade, ninguém quer saber de você. Mas tem um dia que Deus te exalta, tem um dia que Deus te encontra. E não é que ele encontrou Maria Madalena? E Deus encontra aquela mulher e pensa numa mulher que é falada. Maria Madalena é diferenciada. Maria Madalena até hoje especulam sobre a vida dela. Ah, mas qual era o problema de Maria Madalena? Ela era uma prostituta? A Bíblia não fala que ela era uma prostituta. Ah, quem era Maria Madalena? Pecadora? Certamente pecadora, mas não a mulher do capítulo 7 de Lucas. Há especulações de que Maria foi até a mulher de Jesus, famosa até hoje, mas não queria a glória de Deus. Maria Madalena não queria a glória terrena. Maria Madalena queria a presença de Deus.
Maria Madalena foi a primeira a anunciar a restituição, a anunciar a ressurreição de Cristo. Lembra da samaritana? Teve 5 maridos, 6. 5. E o sexto agora não era dela. Quem é que vai dar alguma coisa para aquela mulher? O que que os discípulos pensavam? Se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, nem conversava com ela. Improvável. Olha para o teu irmão aí e vê se ele é um improvável. Improvável. A primeira evangelista da história. Deus fala para ela sente a presença de Deus. É curada. Ela percebe que aquele era o Cristo. E ela é a primeira evangelista da história. Não tem outra história falando que foi, buscou e trouxe, não sei quando. Não, é a primeira evangelista da história. Uma mulher improvável. A primeira que anunciou a ressurreição. Uma mulher improvável. E no dia da cruz, quem estava lá? Cadê os 12? Porque Judas já tinha se enforcado. Cadê os caras? Cadê os manos? Não estou falando nada contra os homens não, tá? Eu sei que vocês são alfa. Mas cadê os homens naquele dia? Sabe quem estava lá? As mulheres improváveis. Tinha um tal de João. Estava lá também. Mas quem é que estava no dia da crucificação? As improváveis. E sabe quem eram as improváveis? As mulheres que mantinham o ministério de Jesus e dos apóstolos. Que com os seus bens elas abençoavam Jesus e seus apóstolos. Improváveis. Naquela época, mais improvável ainda. A mulher naquela época ela não tinha direito de aprender. A mulher naquela época ela não tinha direito de estudar. Mas Jesus, ele é improvável em tudo. Ele busca... Jesus era improvável. Estavam esperando um homem montado no cavalo, um rei com uma coroa. Aí chega, vestido muito simples, montado no jumento. Improvável. Os judeus não aceitaram até hoje. Jesus era improvável, irmãos. Tem hora que Deus nos leva, que Deus nos judeia da gente. Deus castiga mesmo. Tem hora que Deus nos aperta, nos massacra. Porque a gente precisa entender. A gente precisa entender que não é na força do nosso braço, é na força do braço dele. É na força do braço dele. E muitas vezes Deus quer falar para você o seguinte: olha, a glória não é sua. Não é porque você canta bem, não é porque você hoje pode bancar o ministério de alguém, não é porque você prega bem, não é porque você é aquilo, você é isso, que você tem glória. A glória é minha e eu não a divido com ninguém. Porque dele e por ele são todas as coisas. A glória é dele, o louvor é para ele. Às vezes a gente fica observando, analisando, eu isso, eu aquilo, a fulano isso. Não tem eu isso ou aquilo, cada um faz do jeito que Deus quer. Cada um prega do jeito que Deus quer. Um prega assim como eu, desse jeito meio lesa, mas prega. Outros pregam com muita graça, outros pregam pulando, saltitando igual o Vinícius. Mas Deus usa cada um do jeito que Ele quer. E a glória é dele, o louvor é dele. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Eita! Estamos no tempo, pastora Suela, em que o povo busca reconhecimento, tapa nas costas, ser ovacionado. Tem muita gente querendo holofotes. Tem muita gente esquecendo a glória de Deus e buscando glória terrena. E quando ele não chega numa igreja como essa, que ele não tem condições de crescer na glória terrena, ele vai embora. Porque não tem graça. Não tem graça. Que graça tem? Subir lá para estar pregando a mensagem tem que ser da Bíblia. Eu tenho que buscar um pouquinho de glória para mim, eu tenho que me exaltar um pouco. Tem gente que não fica, aonde a glória é dele, não fica. Porque tem muita gente procurando glória para si. E a glória é dele, porque dele e por ele. Quer comais, quer bebais. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como é que você acorda de manhã? Você já viu o sol que está hoje? Está um calor. Que está um calor? Graças a Deus que está calor. Porque você ainda não está queimando no fogo do inferno. Porque tem uns aqui que vai queimar lá. Vocês sabem, né? Tomara que não seja eu. Eu vou me esforçar para não ser eu. Por quê? Eu sei que eu tenho a minha salvação. Mas se eu não perseverar até o fim, não tem bom, meu irmão.
É igual o pastor Renato fala, eu não posso chegar aqui e falar, não tem nada garantido não, você tem que se esforçar até o fim. E a gente não pode olhar para quem cai, para quem tutubia no meio do titubia, como falava a minha mãe. No meio do caminho, vacila, tem gente que vacila. Pastora Andréia, tem gente que vacila, tem gente que as emoções chegam no coração, crise, o corpo age e cai e peca. Tem gente que a carne fala forte e ele cede às emoções dessa terra e pensa que é fácil resistir a esse mundo. Nós estamos aqui. A nossa carne é fraca. A nossa carne é forte. É forte. Se a gente não tiver cuidado, ela lança a gente no fogo do inferno. Por quê? Porque queremos às vezes o gosto dessa terra. Os prazeres dessa terra. Sansão perdeu o nazireu dele por quê? O voto nazireu dele por quê? Pensa que Dalila era feia? Nem vou falar do 2.0, não vou falar. Nem que ela era uma potranca, também não vou falar. Uma cavala. Aquelas mulheres que você olha e dá raiva que ela morra. Essa mulher podia não existir, essa praga. Tá pensando o quê? Também tem uns cavalos por aí. Né? Tem. Mas está pensando que Sansão perdeu o voto nazireu dele à toa? Rapaz, aquilo bateu na mente dele, bateu no coração e o corpo dele desejou. Ele falou, é ali que eu vou amarrar meu jegue. E amarrou. Por causa dela ficou cego. Irmãos, as coisas dessa terra nos cegam. Mas tem um que arranca as escamas dos nossos olhos. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, a vida de Paulo mudou. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Mas um dia Jesus abriu os olhos dele, tirou as escamas dos olhos dele. E Paulo mudou, a história de Paulo mudou. A história de Paulo passou a ser outra, porque Paulo passou a viver a glória de Deus. Nós precisamos viver a glória de Deus. Nós desacreditamos do Deus que nós servimos. A gente estava conversando esse dia lá em casa. Pensa num povo que entende de demônio. Rodrigo, pastor Murilo, até Nanda. Cadê Nanda? Tem mais alguém aí que era da macumba, do candomblé e de alguma outra coisa? Esse povo entende, irmão, desses negócios que você fica escutando assim e fala, meu Deus, graças a Deus que eu não tive intimidade com essa área. Pouca coisa. Eu tive pouca coisa. E por culpa do Marilson. Porque se não fosse por causa dele, eu não tinha nem visto o capeta na minha frente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esses camaradas começam a falar das coisas que aconteciam. Pessoas que morriam por causa de oferendas. Oferece bezerro, oferece coisa cara. Mas nós somos filhos de um Deus muito poderoso. Isso daí não se compara ao poder de Deus. O nosso Deus, ele faz cego andar, surdo ouvir, paralítico, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar e morto ressuscitar. E eu acertei. Acertei? É que dá uma embaralhada às vezes. O nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus, ele é forte, ele é magnífico. Não sei nem que palavra expressar o tamanho dele. Ele é extraordinariamente grande. Mas nós não usamos a grandeza de Deus da forma que ele quer que a gente use. A Bíblia fala, se você colocar a mão sobre os enfermos, ele será curado. Mas e cadê a fé? Porque sem ela é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos da glória dele, da graça dele sobre a nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa graça. Porque se você vê alguém endemoniado, você não vai fugir. Você vai para cima dele e fala, sai daqui, Satanás, porque aqui quem manda é o Senhor. Não tem que chamar pastor para expulsar demônio, porque a presença de Deus está na tua vida. Não tem que chamar pastor para orar para o enfermo. Coloca a mão e fala, câncer, saia em nome de Jesus. Enfermidade, saia em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Igual a gente estava falando nesse mesmo dia. Não, dessa vez foi com o Mike e a Nanda. Por que os demônios vêm para a igreja e voltam para casa e a gente não expulsa mais eles? Por que está acontecendo isso? A gente nem vê mais os demônios manifestar. Porque o povo não jejuma mais. É um jejum de 3 dias e o povo acha que jejuou demais. Você sabe qual era o jejum de Daniel? Era jejum, rapaz. Você sabe qual era o jejum que a gente fazia antigamente? Pergunta para o pastor Renato. A gente fazia era 24 horas. Era ou não era, pastor Renato?
O meu primeiro jejum foi 24 horas. O meu primeiro jejum. Foi 24 horas. Eu lembro de uma época que eu e o Bruno, a gente buscava tanto, irmãos, que 2 ou 3 vezes o Bruno sentou no banco do ônibus e o moço que estava do lado dele manifestou. Outra vez uma mulher manifestou sentada do lado dele. Sabe por quê? É busca, é entrega, é renúncia, é largar as coisas do mundo, é viver as coisas de Deus. Eu lembro de uma época que eu fui em Santo Amaro, eu estava tão cheia de Deus, pastor Renato, que eu passava na rua e eu via pessoas com demônio manifestas nela. Está pensando que eu vejo hoje? Não vejo, não. Está pensando que eu não orei para montar essa mensagem? Orei. Sabe o que acontecia? 3 horas da madrugada eu levantava, Carlinho, de joelho, me ajoelhava, aí a perna começava a cochilar. Aí eu buscava, trocava, falava, vai a outra, já que essa daqui dormiu, vamos para a outra. Aí a outra começava a dormir, daqui a pouco estava esticada na cama. Senhor, rapaz, que crente é que nós somos hoje. Meia hora de oração de madrugada, a gente já começa tudo a doer, Renilson. E a gente quer ver a glória de Deus descer. A gente está vivendo um tempo de morbidão espiritual. Tem um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. Se você ler, você se constrange. Porque nós não oramos como devíamos. Existe em nós uma lealdade para com o Senhor? Existe. A gente sabe que Ele é o único suficiente Salvador? É. A gente sabe. A gente tem se desviado do pecado? Nem todo mundo. Tem. A gente tem buscado estar na presença dEle, cultuar, ler a palavra? Tem. Mas e sacrifício? Deus prefere do que sacrifício. Mas o sacrifício Ele traz. O sacrifício ao Senhor, Ele nos dá. Quando nós castigamos a nossa carne em prol da palavra de Deus, em prol das coisas de Deus, Deus, Ele nos dá visão, Ele nos dá revelação, Ele levanta profetas. Deus, a gente nunca mais viu jovens sendo batizados com línguas estranhas, porque está acostumado com as coisas dessa terra. Eu estava falando, aí quando eu comentei com o Bruno estava sentado na mesa de casa, eu falei, ô Bruno, que ele está me escutando nessa hora em casa, né, Bruno? Porque está com problema, a irmã da Bruna está com problema de saúde. Escute, Bruno. Aí eu falei assim para ele, ô Bruno, ô meninos, Pedro e Gabriel, vocês precisam buscar a presença de Deus para ser batizado com o Espírito Santo, igual o Bruno foi. Porque o Bruno era crente, o bicho era brabo mesmo. Aí ele olhou para mim e falou, mãe, eu não sou não. Eu falei, crente tu é. Mas como antes, não. Que buscava, que se enchia de Deus. Que descia aquele monte falando em línguas estranhas, chegava em casa, orava meia hora falando em línguas estranhas e não mudava a língua, meia hora. E eu pensando que ia para o inferno porque eu não tinha sido batizada ainda, Cris. Eu falei, eu estou lascada porque eu não falo em línguas estranhas. Keila do céu, pensa numa luta. E eu forçava o cérebro, eu falei, Jesus, manda essas línguas estranhas, Jesus. Senhor, aí um dia eu falei para o pastor Dejaí, eu estou com um problema. E o pastor Jânio tinha ministrado, que crente que não fala línguas estranhas, o fim dele é... Pastor Jânio era homem de Deus, mas de vez em quando ele dá umas perturbadas na gente. E eu fiquei perturbada mais ainda. Pense, ele era homem de Deus, viu? Ele é homem de Deus. Rapaz, quando o homem orava, quem tinha demônio manifestava. Era homem de Deus. Mas tinha as limitações dele. E ele falava o seguinte, que se você não falar em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo de Deus. Aí foi que eu fiquei ruim. E o Bruno orava, Gabriel, e começava a falar em línguas estranhas naquela sala. E, irmãos, parece que subia uma glória. Eu falava, é hoje que eu falo. E eu ficava lá dentro do quarto, é hoje que eu falo. Aí eu escutava ele pregando, Cris, dentro do banheiro. E aí eu ia para a porta do banheiro. Eu falei, é hoje que eu falo em línguas, Jesus. Joga essas línguas em mim, Jesus. Joga esse negócio aí em mim, Jesus. Esse negócio vai funcionar, Jesus. Ajuda aí, Jesus. E nada. Eu falei, estou lascada mesmo, vou para o inferno. Aqui eu não... Meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu comecei a visitar a minha vida, pastor Renato. Falei, eu pequei aqui, Senhor. Mas eu já não perco mais nisso daí, eu não faço mais isso. Pode me provar, Senhor. Deus me provava, eu não fazia não, Keila. Até com troco, Deus me provou. Quando alguém me dava um troco a mais, eu saía cega. Colocava no bolso e me mandava. Pois aceitei Jesus e não aconteceu de novo. Eu não deixo de falar. O Jorge do Sacolão, o filho dele me deu uma nota, era para dar 2, ele me deu 100.
Oh, raiva. Pastor Sueli, pensa numa raiva. Falei, ô infeliz. Eu me converti, praga. Eu vou ter que devolver esses 100 reais. Eu não tenho dinheiro em casa. Eu preciso desses 100 reais. O infeliz vai me dar os 100 reais. Porque eu aceitei Jesus Cristo. Aí eu falei, ô moço, é 2. O corpo queria dar, não. Mas tinha um Deus ali que falava, tu toma vergonha na tua cara, infeliz, que tu me aceitou. E tu tem que mudar, tu não é mais a mesma. Tu tem que agora proclamar quem eu sou. Tá pensando o quê? Jorge conhece a família todinha. Ele ia sentir falta daquele dinheiro. E uma hora ele descobriu. Porque Deus faz isso, rapaz. Ele descobre as coisas da gente. Tem hora que você pensa o quê? Ele te trai. Vai nessa. Pastor Renato, quando compra um livro que a senhora não pode saber, Deus conta para ela. Acho que foi pastor Silas. Mas deixa eu te falar. Deus, ele é bom demais. Deus, ele é bom demais. A gente não busca mais como antes. A gente subia aquele monte ali, era direto. Por que a gente ia para o monte? Era uma forma de sacrifício, irmãos. Porque se o pastor Renato falasse, vamos fazer uma campanha e fica em casa buscando e orando, você vai falar para o pastor, estou buscando, estou orando, sentado e orando. Senhor, muito bem. Nós precisamos. Porque tarda o pleno avivamento. Porque às vezes nós estamos vivendo a morbidão dessa terra. Nós estamos procrastinando na presença de Deus. Nós estamos buscando, nós estamos vivendo da força do nosso corpo. Porque o nosso corpo não quer orar, o nosso corpo não quer buscar. Nós não temos força para buscar a glória de Deus. Nós não temos força, nós não acreditamos que se colocar a mão sobre alguém que está enfermo, ele vai ser curado. Igual um menino aqui outro dia chegou ali e falou assim, estou com dor de cabeça, me dê um remédio. Ele fazia parte de um grupo de louvor. Aí o Bruno, mãe, tem remédio aí? Eu falei, não tem não, mas tem, eu vou orar por você. O rapaz tomou um susto. Aí, dá aqui tua cabeça, menino, deixa eu orar, expulsar essa dor de cabeça aí. Aí eu fiquei pensando, Jesus, tu tem que curar ele. Jesus, não faça isso comigo não. Por quê? Esse infeliz fez uma cara de quem não acreditava. Ele mexeu com a minha fé. Jesus, não me envergonha não, Jesus. Cura essa dor de cabeça, Jesus. Para ele entender que não precisa de anador, não precisa de doril, não precisa de dorflex. Precisa de um Deus que ele cura, que ele sara. Nós precisamos ter fé e tomar posse. Nós precisamos ter fé, mas nós estamos preocupados com tapinha nas costas. A gente tá, Danilo. Nós estamos preocupados com fama, com poder, com glória. Glória terrena, glória dessa terra, a gente está preocupado. E isso afasta a glória de Deus de nós. Não é na força do nosso braço, porque dele, por ele, são todas as coisas. O teu levantar é dele, o teu falar é dele, o teu agir é dele, porque dele, por ele, são todas as coisas. Amém? Se coloca de pé e fala para o teu irmão assim, você é um improvável. Fala para ele, não é para roubar a glória de Deus, porque a glória é dele. Ele não divide a glória dele com a glória dele, porque tudo é dele, tudo é... Cadê? Tem alguém que vai louvar? É tu, Keren? Para de conversar com o pastor Renato, vem louvar, Keren. Aleluia, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Como o pastor Renato falou aqui, a gente tem que cuidar das nossas emoções. A gente tem que colocar no nosso sistema límbico. Falar assim, eu preciso buscar mais a Deus. Começa a trabalhar no teu cérebro. Eu preciso buscar a glória de Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso estar perto desse Deus. Porque Ele é a razão da minha vida. Nós somos improváveis. Nós somos o que sobrou aí desse Covid maldito. Nós somos um povo que Deus resgatou, que Deus trouxe para dentro da igreja, que Deus tem dado vida. E as enfermidades estão aí matando. Mas Deus tem dado graça, Deus tem nos guardado, nos livrado. Porque tudo é dele, a glória é dele, tudo é para ele, porque por ele são todas as coisas. Amém?